E estes são os destaques desta edição. Drenoduto da Saúde. Dr. Rafu pode ter usado R$500 mil para comprar apoio político em Ferraz. Rasgando a lei. Joaquim Rosa blinda prefeito de Suzano e não lê pedido de cassação. Polícia é notícia. Desconhecidos atiram em correligionários de Heroilma em Itaquá. Agora, na sua tela. Alto Tietê, urgente, com Miguel Leite. Olá para você do outro lado da tela, eu sou Miguel Leite e está no ar a edição número 125 do Alto Tietê Urgente, hoje quinta-feira, 12 de novembro de 2020. O prefeito Rodrigo Achiuchi, de Suzano, e o médico Rafu Júnior são os principais alvos de uma denúncia de desvio de dinheiro da prefeitura suzanense para a manutenção de um caixa 2 de campanha eleitoral e compra de apoio político. A informação na sua tela. Rodrigo Achiuchi, candidato à reeleição, e o médico Rafu Júnior, candidato a prefeito de Ferraz de Vasconcelos, ambos do PL, liderados pelo ex-deputado federal Valdemar Costa Neto Boy, condenado no Mensalão, são os principais alvos de uma denúncia de desvio de dinheiro da prefeitura suzanense por meio de contratos de prestação de serviços por imagens na área da saúde. De acordo com a denúncia feita na Câmara Municipal da cidade, os figurões do PL da região do Alto Tietê teriam criado um esquema de lavagem de dinheiro para abastecer um caixa 2 para a compra de apoio de lideranças da sociedade e de políticos de Ferraz de Vasconcelos e de Suzano. As primeiras tratativas para a criação do esquema de captar recursos de forma ilícita para um suposto caixa 2 de campanha de Rafu Júnior para prefeito teria começado na sede da prefeitura de Suzano, onde o médico Rafu Júnior esteve em 2017 com o prefeito Rodrigo Achiuchi. Segundo a denúncia, a celebração dos contratos entre a Santa Casa de Misericórdia, administrada pela prefeitura de Suzano, por meio de intervenção e da própria prefeitura, com a empresa R5 Diagnóstico por Imagens, no valor de mais de R$2.200.000, de propriedade de Rafu Júnior, o médico teria iniciado a compra de apoio de lideranças políticas de outros partidos, além de agremiações de futebol amador da cidade ferrazense, patrocinando festivais e campeonatos com troféus e premiações em dinheiro. Em entrevista a um programa de internet, Rafu Júnior criticou pessoas, sem dizer nomes, que questionavam a origem do seu dinheiro e também confirmou o financiamento de eventos esportivos em Ferraz. E você aí que está falando, entrevista por aí, né, que a gente... Da onde o Dr. Rafu arruma tanto dinheiro assim para pré-campanha? Aonde o Dr. Rafu arruma tanto dinheiro assim para fazer campeonato de futebol, para fazer mutirão? Então vamos explicar muito bem de onde arruma o dinheiro. Presta atenção. Acorda, 6h40 da manhã. Na área política, Rafu Júnior, com articulação do prefeito Rodrigo Achiuchi e integrantes do PL de Guararema, teria cooptado integrantes de legendas partidárias com pagamentos em dinheiro chamados de mensalinho ou auxílio emergencial, que teriam iniciado em outubro de 2019 e que estenderia até os dias de hoje. Nesta semana, o candidato a prefeito de Suzano, Israel Lacerda, do PSL, ficou indignado com a denúncia e exigiu providências urgentes. Entrou um pedido de cassação do prefeito com indícios de irregularidades num contrato firmado com o pupilo dele lá de Ferraz de Vasconcelos. O candidato lá, qual eu respeitava muito o pai dele, era meu amigo, mas eu nem o conheço. Mas se ele tá no partido de duas letras, do mensaleiro Valdemar Costa Neto, se ele está no partido do mensaleiro Valdemar Costa Neto, é porque também não vale nada. Porque quem se mistura com gente ruim, é gente ruim também. Então é o seguinte, mostra aí, produção, em tela cheia. Dia 11/4, às 15h58, entrou o pedido de cassação. Vamos para a segunda parte aqui, ó. A cassação é sobre indícios aí de superfaturamento de contrato de 2 milhões, tá na tela cheia isso aqui, galera? Tá? De R$2.360.400,
Como não bastasse esse vínculo de José Rafu Júnior, também apresenta um aparente vínculo familiar com a senhora Débora Rafu. Sabe o que é Débora Rafu? É a esposa do Pedro Ishi, que é primo do prefeito, que o irmão dele que cuida da ambulância. E se tiver uma ambulância e 2 pedidos, ele vai mandar para quem? Votar no irmão dele com certeza. Indícios de que isso ocorra. Entendeu? Aí a Débora Rafu, que é assessora de gabinete do denunciado. Ei, trem da alegria. Volta aqui em mim. Volta aqui em mim, depois volta na tela. Trem da alegria, hein? Que trem da alegria, hein? Um contrato com indício de superfaturamento do pupilo do prefeito, que drena dinheiro da prefeitura com indícios de que manda lá para bancar a campanha dele de Ferraz. Tem simplesmente a Débora Rafu, assessora de gabinete do denunciado. Entendeu? E o vínculo? E aí? É primo do prefeito, com prima de pessoas com denúncia, e aí a banda toca e o dinheiro da população vai pro dreno. Entendeu? A senhora Débora Rafu, por sua vez, é esposa do seu Pedro Ishi. Entendeu? Aí eu queria falar que tem aí ainda outros atores. Diante do extrato que foi fornecido à Câmara Municipal, é possível observar, entre outros servidores comissionados diretamente ligados ao prefeito de Suzano, que receberam movimentações financeiras na conta do senhor José Rafu Júnior, o tal do Rafuzinho, bancado por deputado mensaleiro. O caminho do dinheiro da saúde de Suzano, o drenoduto da saúde, para a empresa R5 Diagnóstico por Imagem, de propriedade do médico Rafu Júnior, começaria em Brasília, por meio do governo federal, onde Valdemar Costa Neto, o boy, condenado por corrupção no mensalão, tem forte influência. Com o dinheiro nos cofres da prefeitura, Rodrigo Achiuchi pagaria a empresa de Rafu Júnior, que por sua vez, de acordo com a denúncia, pagaria o mensalinho a lideranças políticas, candidatos a vereador do PL e de outros partidos, como o PDT e PTB. Estariam nesta lista, conforme consta nos extratos bancários de uma das contas de Rafu Júnior, uma conselheira tutelar de Ferraz, 2 mulheres de candidatos a vereador, sendo um do PDT e outro do PTB, além de um assessor de imprensa do prefeito Rodrigo Achiuchi. Em um vídeo postado recentemente no Facebook, Rafu Júnior afirmou que não depende de política para sobreviver. Sou um médico aqui na cidade, não vivo da política, e só estou nela porque acredito que é sim o melhor meio de transformar a vida das pessoas. A produção do Alto Tietê Urgente teve acesso aos extratos bancários de Rafu Júnior e constatou que as transferências bancárias podem ter iniciado em outubro de 2019 e ter alcançado o valor de R$500 mil. Com imagens de Miguel Arcanjo Leite, de Suzano, repórter Miguel Leite. Alto Tietê Urgente. O médico Rafu Júnior e o prefeito Rodrigo Achiuchi foram procurados pela nossa reportagem para falar sobre a denúncia, mas até o fechamento desta edição, eles não retornaram o nosso contato. Esta denúncia tem de ser apurada e, se comprovadas as acusações, os responsáveis têm de ser punidos nos rigores da lei. Joaquim Rosa blinda prefeito de Suzano e não lê pedido de cassação. É depois do intervalo, voltamos já. Em novembro, milhões de eleitores brasileiros vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. E fique esperto, o trabalho do eleitor vai muito além de comparecer às urnas e votar. É super importante acompanhar o que os candidatos eleitos fazem depois de tomar posse. Aquela promessa de campanha foi cumprida? Como o seu candidato está usando as verbas públicas? E os projetos que ele defendia na hora de pedir seu voto foram apresentados? E a gente precisa fiscalizar todos os eleitos, mesmo aqueles que não receberam nosso voto. Afinal de contas, quando toma posse em um cargo eletivo, o político vira um representante da sociedade. Na era da informação, não faltam maneiras de vigiar a atividade de prefeitos e vereadores, pela internet, por aplicativos ou até com a ajuda de organizações não governamentais. O importante é acompanhar de perto o que está sendo feito com o dinheiro público.
Estamos de volta apresentando o Alto Tietê Urgente, agradecendo a sua audiência e o seu acesso. E hoje em especial a Fátima Mutou, ao Isaac Santos, também a Enira Souza e o Almir Ângelo. O presidente da Câmara Municipal de Suzano, vereador Joaquim Rosa, continua blindando o prefeito Rodrigo Achiuchi e não fez a leitura em plenário de 3 pedidos de cassação, inclusive o dele próprio. A informação na sua tela. Pela segunda vez consecutiva, o presidente Joaquim Rosa, do PL, mesmo partido do prefeito Rodrigo Achiuchi, manteve 3 pedidos de cassação de mandato na gaveta. 2 dos pedidos são do prefeito Achiuchi e 1 do próprio Joaquim Rosa. Questionado pelo vereador Lisandro Frederico, do Avante, sobre o motivo de os pedidos não estarem na pauta, Joaquim Rosa alegou que os documentos estavam em análise. Lisandro falou sobre o caso com exclusividade à nossa reportagem. O que deixou esse fato muito estranho eu estou tomando conhecimento desses fatos agora. Há alguns dias essas denúncias foram recebidas na Câmara Municipal. O decreto 201, ele estabelece de forma muito clara que o presidente da casa, diante de uma denúncia recebida de um munícipe ou de qualquer outra pessoa, de um vereador, na primeira sessão após o protocolo tem que se colocar essa denúncia em leitura para a casa, para a Câmara de Suzano decidir se vai receber, se vai investigar. Já existe um histórico da Casa de Leis de sempre rejeitar a leitura das denúncias, ponto que eu venho criticando muito há muito tempo. Aliás, o único caso onde a Câmara resolveu investigar foi quando um condenado da Justiça, amigo do prefeito de Suzano, armou uma situação, que trabalhava na prefeitura, inclusive armou uma situação, uma denúncia contra mim aqui na Câmara, e foi simplesmente recebida a toque de caixa, fizeram os processos, tentaram cassar o meu mandato, mas felizmente fui absolvido após a investigação, mas forçaram muito a barra na época. E agora tomaram um procedimento totalmente contrário àquilo que a própria casa, os próprios advogados da casa vinham defendendo, que recebeu a denúncia, tem que se colocar para a lei, independente das condições da denúncia. E aí a gente descobre agora que há dias a casa tinha recebido uma denúncia de desvio de dinheiro da saúde da Santa Casa de Suzano e da Prefeitura de Suzano, que foi repassada para um candidato a prefeito de Ferraz, que é do mesmo partido do prefeito, inclusive tem vários vídeos, demonstrando a aliança que eles firmaram, empresas que, segundo consta aqui na denúncia, no contrato, foram contratadas sem licitação, foram contratadas pela Prefeitura de Suzano, pela Santa Casa, e aí tem extratos bancários juntos com essa denúncia, que não constam aqui na denúncia que eu recebi, mas pelo que consta o presidente da casa recebeu, que demonstram que parte desse dinheiro era repassado para campanhas políticas, para vereadores de Ferraz de Vasconcelos e também para assessores do prefeito aqui em Suzano. Consta nome, consta os valores, consta tudo isso aqui nessa denúncia. É curioso que eu só estou tomando conhecimento dessa denúncia agora, porque me trouxeram no gabinete apontando justamente a falta de lisura, de responsabilidade do presidente da casa em ter omitido, em ter escondido, em ter acobertado essa denúncia depois que ela foi recebida. E aí agora eu estou até preocupado, porque eu não sei quantas denúncias existem na casa que foram acobertadas e que ninguém tomou conhecimento. Eu tenho acesso aqui a 3, que foram as que eu recebi, uma contra o atual presidente e 2 contra o prefeito. As 2 contra o prefeito se referem a recursos da saúde, um caso desviado para a cidade de Ferraz de Vasconcelos, supostamente, e o outro que foi recebido mais recentemente, que no caso fala de desvio de dinheiro da Santa Casa, de apropriação de mais de R$500 mil por uma pessoa que está em investigação, um inquérito policial que está sendo investigado, mas que consta várias vezes o nome do prefeito ali, contatos, enfim. Isso me chama muito a atenção, Suzano está se colocando numa condição muito perigosa, quando a Casa de Leis, que tem a responsabilidade de fiscalizar o dinheiro público, que tem a responsabilidade de fiscalizar o mandato do executivo, do prefeito, dos secretários, simplesmente acoberta, Miguel, e impede que as pessoas tenham conhecimento, no mínimo, Essas denúncias precisam ser investigadas. O vereador Lisandro Frederico criticou os órgãos de imprensa da região que recebem dinheiro da prefeitura e não divulgam os fatos que envolvem irregularidades na administração municipal. Transformar a Câmara de Suzano
né, num órgão que simplesmente não cumpre o seu papel, que prevarica, que impede, né, se não quer investigar, que deixe pelo menos as pessoas saberem o que está acontecendo com o dinheiro público de Suzano. E isso não está acontecendo. Na minha avaliação, inadmissível, na minha avaliação, um afronto, um tapa na cara do suzanense, que acaba vivendo uma ilusão, olhando os jornais que hoje são pagos com dinheiro da prefeitura e que não falam de assuntos como esse, Miguel. Inclusive, eu queria saber onde estavam aqueles jornais que há poucos meses atrás cobriram a Câmara, que me estamparam na capa, que me chamavam de corrupto, né, sem nenhuma prova. Cadê o interesse deles em mostrar isso daqui? Aqui tem fatos, aqui tem comprovações, aqui tem extratos, que no mínimo as pessoas têm que ter conhecimento disso. É inaceitável que uma cidade como Suzano, que tem boa parte dos seus recursos repassados para fornecedores externos, tenha no meio desses fornecedores empresas como essa aqui, que está demonstrada claramente que tinha um interesse, um intuito claro de fazer repasses para financiamento eleitoral, para financiamento de vereadores e para financiamento de assessores do prefeito da própria cidade. Isso, na minha avaliação, é inadmissível. Eu vou cobrar, sim, explicações do presidente, porque ele não podia ter feito o que ele fez aqui, e certamente repassar isso para o Ministério Público poder fazer a sua avaliação. Com imagens de Miguel Arcanjo Leite, de Suzano, repórter Miguel Leite. Suzano, urgente. A sessão desta quarta-feira teve duração de 1 hora. Já a sessão anterior foi relâmpago e durou apenas 25 minutos. Tudo para manter o engavetamento dos pedidos de cassação e assegurar os envolvidos no poder. Polícia é notícia na sua tela. Polícia é notícia. As tentativas de intimidação a candidatos a prefeito em Itaquaquecetuba continuam marcando as campanhas eleitorais na cidade. No mês de setembro, um candidato a vereador teve seu carro atingido por vários tiros no momento em que o político chegava em sua casa. No início deste mês, Moacir Fernandes, candidato a prefeito pelo Patriota, sofreu atos de intimidação por homens armados quando fazia carreata. E nesta quarta-feira, correligionários de Heroilma passaram por momentos de terror depois que desconhecidos atiraram em direção a uma casa onde o material da candidata estava sendo distribuído. Um homem foi ferido com um tiro de raspão na barriga. Itaquá, urgente. Uma equipe da Ronda Ostensiva Municipal Barromu, da Guarda Civil de Suzano, apreendeu mais de 1.500 porções de drogas no Jardim Nazaré. No entanto, ninguém foi preso. O caso foi registrado no fim de semana. Ao perceberem a aproximação da viatura da GCM, os traficantes fugiram, deixando para trás uma mochila escondida em um matagal. Na bolsa foram apreendidos um celular, cocaína, maconha, crack e drogas sintéticas. O caso foi registrado no plantão da Delegacia Central. Suzano, urgente. Polícia é notícia. E com as informações da polícia, colocamos ponto final em mais uma edição. Lembrando que aqui não tem conversa de botequim. Aqui se faz jornalismo profissional de verdade. E se você puder, fique em casa. E se tiver de sair, não seja mais uma pessoa estúpida sem máscara na rua. Use máscara para se proteger e proteger o próximo. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até a próxima edição aqui no YouTube e também no Facebook. Até lá!